Olá, pessoal, tudo bem? Gente, vocês não vão acreditar. Já é a quinta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo hoje. Ah, mas agora vai. Bem, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre práticas integrativas e complementares. Vou tentar resumir porque é um assunto bem vasto, bem extenso. Foi uma sugestão do Gabriel Astenreiter, meu filho. E é, nós, para iniciarmos esse assunto, nós precisamos entender que, pelo menos até o século XIX, a medicina tradicional ela compunha a medicina convencional, tá? Não tinha uma diferença muito grande, porque a medicina convencional ela se utilizava de alguns recursos do conhecimento tradicional, tá? Com o advento da síntese química, e aí a potencialização da indústria farmacêutica, né, o surgimento da indústria farmacêutica o seu fortalecimento, muitas dessas práticas acabaram caindo em desuso e até mesmo em descrédito, muito por conta do marketing, né, pessoal? Que infelizmente, para uma se fortalecer, acabou enfraquecendo-se a outra. No entanto, lá na década de 70, houve um movimento inverso. E aí o resgate então desse conhecimento das práticas integrativas e complementares, que até então eram conhecidas como alternativas, porém esse termo ele caiu em desuso porque dava a impressão de que as práticas elas iriam substituir a medicina convencional. No entanto, o, o intuito não é esse, pelo contrário, nós temos o intuito de agregar, de somar. Quando eu falo nós, porque, para quem não sabe, eu sou especialista em terapias integrativas e complementares. E atualmente, desculpa, atualmente eu também estou me especializando em naturopatia e iridologia, tá? E atuo nessa área já há algum tempo, sou colaboradora de um laboratório de pesquisa em que é, a linha de pesquisa principal é justamente a verificação do potencial farmacológico de plantas de interesse ao SUS, né? E em 2006, o SUS então ele elabora uma lista de plantas medicinais em que a população ela tradicionalmente já utiliza de alguma forma. Então, são 71 plantas que compõem a ReniSUS. Essa ReniSUS, ela fornece, então, plantas que terão estímulo para a pesquisa. Daí nós entendermos que a fitoterapia é uma ciência que se vale do conhecimento tradicional, né? Aquele conhecimento que passa de geração em geração, que iniciou lá atrás com os nossos ancestrais e que nós temos então um entendimento hoje de que determinada planta ela pode ser utilizada para determinada doença porque observações foram realizadas, né? Passando de geração em geração, e essas observações constataram que essas plantas elas têm a sua eficiência. No entanto, com o advento, né, do conhecimento acadêmico, nós sabemos que hoje algumas dessas plantas elas precisam ser
melhor observadas, melhor pesquisadas, porque elas podem não apenas proporcionar elementos que tratam doenças, mas como podem representar riscos também, se não forem utilizadas de forma correta, pelo tempo correto. O preparo também precisa ser um preparo adequado. Muitas vezes, em uma mesma planta, existem partes que têm potencial farmacológico e partes que são tóxicas, e isso também vai depender do tipo de preparo, tá? Então, a fitoterapia, por exemplo, é uma ciência em que ela tanto estuda a utilização de plantas de forma tradicional, como preparo de chás, preparo de infusões, de tinturas, enfim, como também de fitoterápicos, que são medicamentos obtidos através de elementos oriundos dessas plantas de uso tradicional, tá? Então, compostos de interesse farmacológico são extraídos dessas plantas e aí dão origem aos fitoterápicos. O medicamento fitoterápico, por exemplo, é um medicamento que já tem a sua eficácia comprovada e bem estabelecida a sua dose, a sua forma de uso, enfim. Uma outra prática milenar que o SUS preconiza dentro de suas instalações é a acupuntura. A acupuntura, ela é originada na China. Existem achados arqueológicos de 5.000 anos atrás, em que essa prática ela já era bem desenvolvida, e ela tem a finalidade de, através de pontos equidistantes do nosso corpo, pontos, por exemplo, que não tem uma proximidade, existe um estímulo através de agulhas. Esse estímulo ele vai ter uma correspondência no sistema nervoso central e vai então sedar ou estimular uma região distante ali daquele estímulo. Quando a gente fala na linguagem da própria medicina tradicional chinesa, a gente fala a questão energética, né? Que existe um desequilíbrio energético em que a estimulação ou sedação de um ponto que está presente em um determinado meridiano, e ele vai tratar esse desequilíbrio. No entanto, a linguagem acadêmica, através então aí de pesquisas, né, e já existem publicações de artigos a esse respeito, verificaram então que existe sim uma explicação física para isso, né? Que o estímulo de determinados pontos fará então uma correspondência no sistema nervoso central, e ele então vai gerar uma resposta em um determinado local, que justamente coincide com os locais em que tradicionalmente se diziam ser então estimulados com a introdução daquelas agulhas, tá? Algo semelhante também acontece com a auriculoterapia. A auriculoterapia ela considera o pavilhão auricular como um microsistema, e ali algumas regiões são estimuladas e também geram resposta no sistema nervoso central e se tornam muito eficientes, principalmente no alívio de dor, tá? Podemos citar uma série de outras ciências, né? Terapias integrativas, como, por exemplo, a aromoterapia, que faz uso de óleos essenciais,
para que o sistema límbico, por exemplo, ele responda, atuando principalmente na questão de proporcionar alívio, né, de dores, acalmar, né? Podemos citar outras práticas também, como é, a própria questão, por exemplo, da reflexologia, né, que nós temos a reflexologia podal, por exemplo, que é o estímulo de pontos nos nossos pés. Temos a massoterapia, enfim, existe uma série de práticas. O SUS ele tem a preconização de alguma delas, tá? Então, existe uma lista de práticas que são estimuladas e são, inclusive, incentivadas, tá? Para que aconteça dentro das suas instalações, tá? E, assim, o mais importante de tudo é que a gente sempre precisa estar atento que mesmo a execução dessas práticas precisa ter um acompanhamento médico e o acompanhamento de um profissional habilitado, tá? Seja um naturopata, seja um especialista naquela prática, mas sempre em concordância com o seu médico, porque alguns tratamentos podem conflitar com o medicamento alopático que está sendo empregado. Então, por exemplo, quando a gente fala de quimioterapia, precisa ter um cuidado muito grande, tá? Para que o uso de algumas plantas, por exemplo, o consumo de algumas plantas, não venha interferir e até mesmo atrapalhar o tratamento que você está fazendo, tá bom? Então, por hoje eu fico aqui. Futuramente a gente pode conversar um pouco mais sobre terapias integrativas e complementares, tá? Me despeço de vocês, pedindo que vocês que não estão inscritos se inscrevam, compartilhem o vídeo e deixem o seu like e sugestões para as próximas conversas, tá bom? Um beijo grande. Lembrando que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Tchau, tchau.